Olá, tudo bem? Como vocês têm passado? Espero que bem. Bom, vamos para mais uma aula de Química dessa semana, mas antes eu gostaria de passar algumas informações importantes. Nós estamos prestes a fazer nossa prova, nossa avaliação trimestral. Eu não pretendo passar aqui os conteúdos, tá? Eu só vou falar de forma geral uma coisa muito importante, que é importante falar o mais rápido possível. O que acontece? Nós faremos no dia 29 de abril, das 10h50 a meio-dia e 15, portanto um horário marcado, vai dar 1h25 de prova. Nós faremos nossa prova trimestral de Química, nossa avaliação trimestral de Química. Como que vai ser essa avaliação? Ela vai ser muito parecida com as atividades que vocês estão fazendo semanalmente. Portanto, é de se esperar que vocês não tenham nenhum susto, nenhuma surpresa. Porém, é muito importante que vocês saibam como eu estou produzindo essa atividade. Eu tenho acompanhado todas os views, as visualizações dos vídeos, que são muito boas, vocês estão acompanhando de fato, eu fico feliz. Eu tenho acompanhado também a execução dos exercícios, a maioria esmagadora de vocês tem feito todos os exercícios. Quem teve alguma dificuldade na plataforma estuda.com, entrou em contato comigo, nós fomos atrás, conseguimos, às vezes demorou um pouquinho mais, mas acabou dando certo, vocês conseguiram acesso à plataforma, eu mandei as atividades por e-mail, de algum jeito vocês conseguiram fazer. Se alguém ainda não está com acesso, entre em contato comigo, tá bom? Ou com a Isis, enfim, entre em contato para te darmos acesso ao estuda.com, é muito importante. Bom, mas eu tenho acompanhado também toda a execução dos exercícios de vocês. O tempo que vocês demoram para fazer, o que vocês mais erram, o que vocês acertam, etc. Né? E aí, eu tenho percebido que vocês realmente estão indo muito bem. Eu tenho medo de 2 alunos estarem copiando as respostas de outros. Portanto, este medo, eu espero que nenhum esteja, vocês são alunos exemplares, sensacionais, mas eu me sinto na obrigação de falar isso que eu vou falar para vocês agora. A prova, ela está sendo produzida da seguinte forma: são dezenas de questões que serão, dezenas mesmo, que serão escolhidas de forma randômica para ser produzida a sua prova individualmente. Então, dentro do nono A, do nono B, do nono C, do nono D, do nono E, dentro de cada sala, nós teremos inúmeras provas diferentes, da mesma sala, tá? São provas diferentes em cada sala, e em cada sala inúmeras provas diferentes. Então, e assim, às vezes detalhes, às vezes a prova é totalmente diferente. Então, isso é muito importante eu falar isso no dia 8 de abril, porque a prova é só dia 29 de abril. Porque se por acaso alguém nesse período ficou só copiando exercícios, ainda dá tempo de correr atrás e refazer e tirar dúvidas comigo. Por quê? Porque o que você precisa saber para essa prova, depois eu vou passar, eu vou listar direitinho as matérias, eu vou fazer uma revisão com vocês, mas a revisão não é suficiente, vocês precisam fazer os exercícios, vocês precisam fazer tudo que eu estou passando toda semana. Quem está fazendo direitinho vai ter uma nota muito boa, mas quem não está, não vai ter uma nota muito boa, tá? E, portanto, é muito importante que você faça direitinho as atividades. E, se você tiver dúvida, eu estou lá à disposição, o Lucas está à disposição aí no fórum, tá? A gente explica tudo de novo, com o maior prazer, é uma honra pra gente poder explicar as coisas para vocês, tá? A gente fica feliz cada vez que aparece lá e vocês perguntam alguma questão,
sabe? A gente tem o maior prazer de fazer isso. Então apareça lá, perguntem pra gente, tá bom? Então levem a sério, porque a avaliação é uma avaliação que não está difícil, mas ela está feita para quem estudou. Para quem não estudou vai ter dificuldade, tá bom? Outra coisa, eu gostaria que vocês dessem um feedback hoje, ali no fórum, quando você terminar todas as atividades, vai lá no fórum e me conta como que está sendo a experiência. Esses vídeos que eu estou gravando, eles estão sendo bons? Você está conseguindo entender a matéria? Eu estou correndo muito, eu estou correndo pouco, eu preciso explicar mais, eu preciso dar mais exercícios, dar menos exercícios, o que eu preciso? Me deem um feedback, eu gostaria de ouvi-la, para saber o que eu posso ficar melhor para você, tá bom? Bom, então vamos para o assunto de hoje. Nós vimos na aula passada a densidade. Densidade é um assunto que não é fácil. Ele é assim, o assunto em si, ele não é difícil porque a densidade é a relação da massa sobre o volume de um corpo. Essa massa, ela é normalmente medida em gramas, mas às vezes ela é também medida em quilogramas, até em toneladas às vezes, mas a maioria das vezes em gramas, às vezes em miligramas, né? E o volume é medido em ml, mililitros, ou em centímetros cúbicos, que é a mesma coisa. 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, às vezes em litros, às vezes em metros cúbicos, unidade de volume, que vocês estão acostumados, né? E nós então vimos na aula passada o cálculo de densidade, que é massa sobre volume. Você pega a massa, divide pelo volume, e aí você analisa as coisas no dia a dia, na natureza, em função da densidade. Eu falei, por exemplo, que a densidade ela varia em função da temperatura, né? Então um balão ele sobe porque você aquece, você fica ali na cestinha, todo mundo na cestinha, aí vai lá o baloeiro, aquece o balão, aquece o ar fica menos denso, portanto ele sobe, né? Falei do vento, falei uma série de coisas da densidade, falei do incêndio da Boate Kiss. Bom, e hoje nós vamos ver como que a gente faz para calcular a densidade de uma mistura. Essencialmente nós falamos da densidade de uma substância pura, né, de uma substância qualquer. E se nós tivermos uma mistura? O conteúdo está no livro de Química, na página 26, tá? Aqui, ó, eu vou falar dessa tabelinha aqui agora, 26 e 27. E tem um exercício na página 28, tá? Tem esse exercício aqui que caiu no Enem, na página 28. O que acontece, gente? Quando eu tenho uma mistura, e eu misturo duas substâncias, dois líquidos, por exemplo, o que vai acontecer com a minha densidade, com a densidade dessa mistura? Vai acontecer que eu vou ter uma densidade intermediária. Eu vou dar um exemplo. A densidade a 20 graus Celsius, a densidade, eu vou dar os valores exatos, depois eu vou dar valores aproximados. A densidade da água a 20 graus Celsius é 0,998 gramas por ml. E a densidade do álcool a 20 graus Celsius é 0,789 gramas por ml. Vamos arredondar para ficar mais fácil de entender? Vamos imaginar que a densidade da água seja 1 grama por ml e a densidade do álcool 0,8. Certo? Álcool é 0,8, menos que 1, e a água é 1 grama por ml. Quando eu misturo álcool e água, quanto que vai ser a densidade dessa mistura? Não sei, mas com certeza vai ser algo entre 0,8 e 1. É mais ou menos como você calcula a média. Quando você tira 7 numa prova e você tira 10 na outra. E essa média
ela é feita, não é uma soma, não é uma média aritmética, 7 mais 10 dividido por 2. É uma média ponderada, tem peso. Mas você não sabe o peso. Você não sabe o peso da provinha que você tirou 10 e da provinha que você tirou 7. Você fala assim, tá bom, eu não sei qual vai ser a minha média, mas eu sei que vai ser entre 7 e 10. A média, inclusive o termo já diz média, que está no meio, né? Tá no meio no sentido de entre. Não exatamente no meio, mas está entre 7 e 10. Então, quando eu tenho uma mistura de álcool e água, se o álcool tem uma densidade de aproximadamente 0,8 e a água de aproximadamente 1, significa que a densidade da mistura vai ser de aproximadamente não, de alguma coisa ali no meio. Então, agora vamos dar uma olhadinha nessa tabela que está na página 26. Essa tabela ela traz alguns exemplos, algumas estimativas de mistura de água e álcool. Se eu tiver, então lembra sempre que a densidade da água é 1 e a do álcool 0,8. Se eu tiver uma proporção de água e álcool de 90% e 10%, ou seja, 90% de água e 10% de álcool, qual vai ser a densidade? Olha a densidade, a 20 graus Celsius, a densidade vai ser 0,98187. 0,98, tá? Não é nem 1, nem 0,8, é 0,98. E se eu aumentar a quantidade de álcool e diminuir, portanto, a quantidade de água? 70% de água e 30% de álcool. Opa, já foi para 0,95. E se eu diminuir 50% e 50%? Já foi para 0,91. Tá? Os valores estão arredondados, tá? Esses que eu falei. Se for para 30% e 70%, 30% de água e 70% de álcool, ó, tá com 70% de álcool, então está mais próximo agora do álcool, né? 0,86. Você vê que 0,86 está mais próximo de 0,80 do que de 1. Por quê? Você tem mais álcool do que água. E 10% e 90%. 10% de água e 90% de álcool. Você concorda que está muito mais próximo do álcool, a densidade? Sim. Olha lá, vai estar 0,81. 0,81797, ou 0,82 arredondando, né? Então, como que a gente faz o cálculo da densidade de uma mistura? Seguindo essa fórmula aqui, ó. Densidade da mistura da substância A mais substância B, como que eu calculo? É a porcentagem da substância A vezes a densidade da substância A, mais a porcentagem da substância B vezes a densidade da substância B, sobre 100. Simples, tá? É igualzinho você faz o cálculo da média ponderada, para fazer a média, no colégio, você faz a densidade de uma mistura, tá bom? Se por acaso vocês tiverem um exercício onde você tem 3 frascos, esses frascos são transparentes e eles têm 3 substâncias diferentes. Uma tem uma densidade baixa, outro tem uma densidade alta. A densidade. Só que todos têm a mesma massa. E a densidade intermediária. Ó, densidade pequena, densidade intermediária e densidade alta. Densidade. Só que todos têm a mesma massa. E aí você precisa olhar para esses 3 frascos e ver qual é o líquido que tem a maior densidade. Como que você faz para descobrir olhando só? Todos os líquidos são transparentes, o frasco é transparente, né? É como se fosse água, tá? Como você descobre qual é o líquido? Ó, os 3 têm a mesma massa, só que as densidades não são iguais. Se as densidades não são iguais, os volumes também não serão iguais. Quanto maior a densidade, menor é o volume. Ó, quanto maior a densidade, menor é o volume. Quanto menor a densidade, maior é o volume. É só você lembrar do exemplo do chumbo e do algodão.
qual é mais pesado, um quilo de chumbo de algodão? Oh, os dois têm a mesma massa, os dois têm o mesmo 1 quilo, né? Só que o algodão tem mais volume. O chumbo, 1 quilo de chumbo é isso, 1 quilo de algodão é isso. Por quê? Porque a densidade do algodão é menor. A densidade é menor, volume é maior. A densidade de chumbo é maior, volume é menor. Densidade e volume são inversamente proporcionais, tá? Então, nesse frasco, nesses 3 frascos, se tivesse 3 líquidos com densidades diferentes, o que tem a maior densidade é o que teria menor quantidade no frasco, tá? Vocês vão entender isso que eu estou falando quando vocês forem fazer os exercícios, tá? É o exercício mais difícil. Bom, olha na página 27, olha essa imagem aí. Isso aí é um densímetro, é um exemplo de cálculo de densidade ou de medição de densidade de uma mistura. Quando a gente vai colocar combustível no nosso carro e o carro é movido a álcool, a etanol, o que acontece? O álcool, que é vendido em posto de gasolina, ele deveria ser, pelo menos, o álcool anidro. O que é um álcool anidro? É um álcool sem água. Mas o álcool, ele é muito solúvel, muito miscível em água. É muito fácil, você põe água, a água é miscível no álcool. Eles formam uma mistura homogênea com muita facilidade. E aí, é possível que donos de postos de combustível que queiram fazer malandragem, quando chega um tanque lá com 25 mil litros de combustível de álcool, eles joguem lá 1.000 litros de água. Porque aí os 1.000 litros de água vão reagir, vão misturar com os 1.000 litros de álcool. E aí quando ele põe lá no tanque, vai cobrar aqueles 1.000 litros de água, vão ser cobrados como se fosse preço de combustível, né? Ou seja, o cara vai ganhar dinheiro com corrupção, né? E aí, como que os órgãos que fiscalizam esse tipo de coisa no Brasil, como que eles pensaram em coibir esse tipo de coisa? Usando essa figura, o densímetro. O densímetro é um equipamento que mede a densidade. Quando a gente voltar para a aula, a gente vai usar a gente vai fazer aula de laboratório, a gente vai fazer umas aulas de densidade, tá? Vai usar densímetro. E aí, o densímetro, para você saber a densidade dele, ele tem que estar, para você medir a densidade dele, ele tem lá, a densidade dele tem que ser 0,98. Então, o risquinho dele fica certinho na superfície da água. Se estiver fora, é porque a densidade daquele líquido não é 0,98. É exatamente o que acontece no combustível. Você vai num posto de gasolina, olha como ele tem que estar. Ele tem que estar ou desse jeito, ou desse jeito. Se ele tiver desse jeito que vocês estão vendo, ele está errado. Por que ele está errado? Vamos analisar? Olha só. Se o líquido, se o risquinho que você está vendo estiver abaixo, significa o quê? Significa que o densímetro está mais denso do que o líquido. Significa que o líquido está menos denso do que o densímetro. Significa que ele tem mais álcool do que deveria. Por quê? Porque o álcool é 0,8 e a água é 1 grama por ml, a densidade. Agora, se ele estiver exatamente na linha, que é o que você está vendo agora, ok, está tudo certinho, a densidade está perfeita. Agora, se ele estiver desse jeito que você está vendo, está errado. Por quê? Olha só, se o densímetro está boiando, se ele está saindo a mais do que deveria, significa que o líquido está mais, o líquido que está o densímetro está mais denso do que o densímetro. E para ele ficar mais denso, vamos lembrar, o álcool, combustível é 0,8, a gasolina é 1, a água é 1, a densidade. Se eu jogar água, a densidade vai aumentando. À medida que a densidade vai aumentando, à medida que eu vou adulterando esse combustível, a densidade vai aumentando.
E aí, se a densidade vai aumentando, o densímetro vai boiando cada vez mais. Então ele me conta, ele me denuncia que o combustível tá errado, tá adulterado, tá? Então você consegue, toda vez que você vai pôr combustível no posto de combustíveis, tem lá o densímetro e ele funciona bem, tá bom? Ele funciona bem, você consegue ver na hora que o combustível está sendo, que o seu tanque está sendo preenchido, tá? Bom, então é isso. Façam agora os exercícios. Se vocês tiverem dúvida, por favor, me procurem o Lucas, não copiem de ninguém. E a gente vai ter o maior prazer de tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? É uma lista relativamente fácil, é uma lista que eu retomo alguns exercícios da aula passada, mas alguns exercícios desse assunto de hoje, tá bom? Foi um prazer, uma boa semana para vocês e um bom feriado, boa Páscoa. Até logo.